Bem-vindos a mais um episódio do Gloricast. Eu sou a Lu Alone e eu tenho o prazer em apresentar mais um episódio aqui do nosso podcast Glorify. E, gente, hoje a gente vai receber uma pessoa que realmente toca o meu coração. Dá vontade de dar um abraço, sabe? Abraça! Ai, gente, é o David Keelan. Chegou aqui para falar com a gente. David, muito obrigada, viu? Lu, eu que te agradeço pelo convite, poder estar aqui para a gente poder falar de coisas maravilhosas. Não tem nada melhor do que a gente falar daquele que é radicalmente apaixonado por nós. Então vai ser, eu tenho certeza que serão momentos incríveis. Amém. E, gente, uma coisa que a gente ama aqui é contar essas histórias, tipo um chá. Sentar na mesa, ouvir, tomar um chazinho. Falando nisso, já tem seu chazinho aí, né? Ó, o dele é água, gente. Que água, tristeza. Você falou chá, eu falei, uai, será que vai transformar a água em chá aqui hoje? Gente, é muito forte. É forte, igreja. Falando nisso. Mas você pensa que é um chá pra gente poder bater um papo, contar histórias não contadas. E saber de onde nasceu essa essência da adoração, porque, assim, não é só uma música. A gente vê verdadeiramente, esses dias eu tive o privilégio de gravar com você, de como o ambiente mudou, sabe? De quando a gente gravava, realmente existia essa essência. Então, eu queria começar bem do inicinho de tudo. Quem que é o David, que as pessoas não conhecem? Como você se apresenta realmente como David Keelan? Olha, né, assim, são 30 anos de ministério, Lu, 30 anos viajando o Brasil, norte-sul, leste-oeste, indo até as pessoas que têm fome e sede daquilo que é real, né, levando a palavra cantada, a palavra pregada. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas, né, que me conhecem sabe que eu não sou brasileiro, embora o coração seja, né, abrasileirado. Eu sou irlandês, mas eu sempre digo que sou irlandês abrasileirado. Amo esse país de paixão. Amo a Irlanda também, né, mas amo esse país de paixão. E aqui eu tive assim, uma experiência sobrenatural. Meu sonho era ser piloto de avião. Sempre fui apaixonado por aviação. Inclusive, já abri um aspas aqui, já que você mencionou, né, uma das canções, né, Essência da Adoração, que inclusive não é minha, é do Matt Redman. Eu tive a alegria de colocar essa canção em português. Eu só sei que, lembro que quando eu coloquei essa versão em português foi por causa de uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus ao ouvir a letra dela, né? Então, foi resultado de uma experiência pessoal com o Senhor. Mas eu lembro que, falando de aviação, numa das minhas ministrações no interior de São Paulo, no final da ministração chegou uma pessoa para mim e disse, né, que era muito abençoado pela minha vida e amava minhas canções e tal, e era piloto de avião. E tinha um aviãozinho e gostaria de saber se eu gostaria né, durante a tarde, tinha culto à noite, se eu gostaria de sair pilotar o avião com ele. Eu falei, poxa, eu não sei pilotar avião, mas eu amo aviação. Ele falou, vamos encontrar no aeródromo? Eu falei, vamos, claro que vamos. A gente encontrou. Era um avião pequenininho, bem Você não pequenininho. caiu não, né? Pelo amor de Deus. Pensa num avião que cabia mal duas pessoas sentadas uma do lado da outra. Aí nós entramos, decolamos, fomos, né, passamos por cima da cidade, alguns lugares, pousamos, depois decolamos de novo. Aí na volta ele vira para mim e fala assim, poxa, a gente está mais perto dele, né? Falei, faz sentido, né? A gente está voando, assim, na alturas, mais perto dele. Aí ele virou para mim e falou assim, mano, olha, tem uma canção que você canta que eu amo de paixão, a Essência da Adoração. Ele falou, você pode cantar ela, mas antes de pedir para eu cantar, eu esqueci desse detalhe. Ele virou para mim e falou assim, você gostaria de pilotar o avião? Eu falei, amigão, eu acho que você perdeu esse detalhe. Eu não sei pilotar avião. Eu fiz uma aula só, depois Deus, né, um chamado dele foi real na minha vida para fazer aquilo que eu faço e tal. Ele falou, não, é fácil, pega no manche aqui e aí você fica com os olhos no horizonte lá e, né, sem problema, não tem problema nenhum. Eu falei, posso tentar, né? Você está aqui do meu lado, você é piloto, posso tentar. Aí eu peguei o manche, olhando, ele com os pés nos pedais, aquela coisa toda, avião pequenininho, alturas. Aí, de repente, ele vira para mim e falou assim, vamos adorar. A gente está perto, vamos, canta a essência da adoração. Aí eu, tá bom, estou voltando à essência da adoração. Aí, de repente, eu olho para ele. Ô, Lu, eu estava com os olhos fechados, com as lágrimas descendo aqui, e eu tomei aquele susto. Eu falei, amigão, não, peraí, isso não é assim não, só você que sabe pilotar esse avião aqui. E ele chorando, com as mãos assim, eu queria dizer levantadas, mas não tinha como, porque era tão baixinho, com as mãos assim, sabe, com os olhos fechados. Eu cantei a canção tão rápido,
mas tão rápido. Falei, Deus, me perdoa, mas estou voltando à essência da adoração, essência és tu, Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Eu fiquei tão apavorado por aquele momento. Ele com os olhos fechados e eu ali pilotando um aviãozinho, né, entre o céu e a terra. Foi assim, uma experiência maravilhosa. Hoje eu consigo rir, mas no dia eu não consegui, não. Não consegui. Tinha culto à noite, né, minha família para voltar para ela depois do evento. Mas, assim, experiências incríveis que a gente tem tido ao longo, né, dessa caminhada. Essa é uma que eu raramente conto. Mas as pessoas sabem que eu sou irlandês, né, vim para o Brasil, abri mão da minha paixão por aviação para poder conhecer as alturas que Deus tinha proposto para a minha vida, mas muito do que eu experimentei e vivo até hoje aconteceu aqui no Brasil. Uau. Eu lembro que eu estava em Taiwan, eu morei 1 ano em Taiwan, fui para lá como professor de inglês. Fui para lá da Irlanda, né, de uma ilha, Irlanda, para uma outra ilha, Taiwan. Fiquei lá, foi um ano assim fantástico, fantástico. A gente usava o inglês para poder falar de Jesus, né, atraímos as pessoas, ensinávamos inglês, falávamos de Jesus, elas aceitavam a Cristo e era muito lindo. Muitas experiências não tão positivas, os jovens aceitavam Jesus, voltavam para casa e eram colocados para fora de casa. Então a igreja tinha que arrumar um jeito de acolher elas e tal. As loucuras da estrada, né? Vocês recebiam esses irmãos na igreja para serem acolhidos? Como é que era? Muitos sim, muitos foram recebidos nas igrejas, porque os pais literalmente colocavam para fora. Uma vez que eles voltavam para casa com essa ousadia, né, de uma experiência real com Cristo, os pais diziam, aqui você não volta mais. Uau! Isso era bem radical. Mas como que você veio parar no Brasil? Olha, assim... Eu sou filho de missionários, né? Eu vim para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade com meus pais. Meus pais vieram para cá, foram missionários no Brasil. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era professor na Berlitz, aqui em Belo Horizonte, né? Fui o professor mais novo da escola de inglês para português. Aí meu pai ele sofreu uns 2, 3 ataques cardíacos. E meu pai era assim, uma pessoa fantástica. E continua sendo, ele é vivo até hoje, tem 84 anos. Ele recebia as pessoas na porta, depois da igreja, depois corria lá para frente, pegava o violão, cantava os corinhos. Você lembra dos corinhos, Lu? Alguns, sim. Você não tem idade para isso, não? Você lembra não, dos eu corinhos? Amo os corinhos. Eu amo. A gente era só corinho. Eu vou nas igrejas e eu tenho um medley só de corinhos. É mesmo? Porque eu amo, eu acho que essa é a essência, né? Assim, durante tanto tempo, antigamente a gente cantava de Jesus, da Bíblia, era a Bíblia cantada, eram as experiências, né? Assim, e aí eu acho que a gente meio que perdeu isso um pouquinho. Agora a gente tá voltando, mas a gente perdeu. Então, assim, eu tenho esses corinhos que me acompanham até hoje, que eu falo assim, não, tem que ter. Toda igreja que eu vou, primeira vez que eu vou na igreja, sempre tem esse medley. É algo que eu tenho com Deus, como se fosse um propósito com Deus, de sempre que é a primeira vez que eu vou na igreja, eu trago isso, esses corinhos de volta. Meu pai, então, ele corria para frente, tocava, né, o violão, cantava os corinhos, depois ele pregava, tirava oferta, orava pelas pessoas. Ele era o pastor, o ministro, o diácono. Ele era tudo. Aí ele fazia oração final, enquanto as pessoas estavam abrindo os olhos, ele já estava correndo para a porta para poder dar tchau, a paz do Senhor. E aí ele virou para mim assim e falou assim, poxa, filho, eu tinha 5 anos de idade, eu preciso que você me ajude. Eu falei, pai, 5 anos, você quer que eu faça o quê? Aí ele colocou aquele monstro de um violão, que na época, né, era grande, para mim que era pequenininho, no meu colo e falou, eu vou te ensinar 4, 5 notas e é tudo que você precisa, você não precisa mais do que isso. E foi assim que aconteceu e assim que eu me apaixonei pela música, né? Comecei a ajudar meu pai a pelo menos tocar e com o tempo cantar, eu e a minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu, e assim começou. Então a gente veio para o Brasil quando eu era pequeno, e aí aconteceu isso, né? Meu pai sofreu esses ataques cardíacos, fomos levados de volta, assim que ele recuperou, a gente foi levado de volta para a Irlanda, e aí começou a minha vida. Eu queria ser piloto de avião, meu sonho era ser piloto de avião. Você nunca pensou em ser um ministro de louvor? Não. Embora meu pai ministrasse muito sobre a minha vida e sabe, com palavras proféticas, desde pequeno, ele sempre falou comigo, o seu nome é David, né? Davi, eu sempre brinco, por uma razão, né? Porque Deus realmente falou conosco através de palavras proféticas, né? Que o seu nome seria Davi, porque você seria envolvido na música e tudo mais. Então, mas mesmo assim, meu negócio era aviação. Eu sempre fui apaixonado. E o mais interessante disso aí, sabe, Lu, é que meu pai, aniversário, Natal, ele sempre me dava alguma coisa que tinha a ver com aviação.
ele me dava um kitzinho, sabe, de montar, de colar, de avião. Então, eu tinha vários aviãozinhos que eu tinha colado peça por peça. Eu lembro que um dos presentes mais incríveis que ele me deu para mim foi um quadro com um cockpit de um avião que eu coloquei bem na frente da minha cama. Então, assim, a última coisa que eu via antes de dormir era aquele cockpit cheio de botões e luzes, e eu sonhava com aquilo. Um dia eu vou estar sentado ali, eu ficava apaixonado com aquilo. Aí, de manhã, a primeira coisa que eu via, aquele cockpit, aquele quadro, tá? E ficava assim, fascinado. Aí, meu pai, de tempo em tempo, ele olhava para mim e dizia: filho, e aí, quando você crescer, você quer ser o quê? Aí eu falava: uai, pai, aviãozinhos, cockpit, eu quero ser piloto, né? Aí ele abria um sorriso de orelha e orelha e dizia: que legal, filho, você vai ser pastor. Eu falava: não, pai, você não está entendendo. Piloto, aviãozinhos. Ele falou: eu sei, filho, pastor, você vai ser pastor. Uau. E no dia que eu fui ordenado, separado ao ministério, ele estava lá, ele e minha mãe, com aquele mesmo sorriso, sabe? Meu coração sempre apaixonado por aviação, mas ao longo do tempo eu, obviamente, fui entendendo o chamado e os propósitos de Deus para a minha vida. Teve um momento, assim, específico que você renunciou, que você falou assim: Deus, eu abro mão? Como é que foi isso? Nossa, foi um momento muito difícil, porque, como eu disse, eu era, assim, alucinado, apaixonado. Sabe, aquelas toneladas, né, de metal voando, como assim? Que loucura, você indo de um lado para o outro. Nossa, cada experiência maravilhosa que eu tive, eu amava mesmo, amava. E aí eu lembro que, em função, né, dessa introdução à música, quando eu tinha 5 anos, eu sempre participei de grupos, de bandas, aqui mesmo em Belo Horizonte. Quando, né, eu era adolescente, a gente tinha um grupo chamado Sound of Praise, e a gente tocava em lugares diferentes. Então, naquela época, eu era baixista, tocava contrabaixo, e ficava, assim, fazia uma segunda voz, mas não falava muita coisa, não. Lu, eu morria de vergonha. Eu era uma pessoa tão tímida, tão tímida. A minha irmã, que era mais nova, sempre foi mais para frente e tal. Então, ela realmente assumia essa postura de poder estar conduzindo, liderando, falando, ministrando e tal. Eu era baixista, fazia uma segunda voz, ficava no meu cantinho e mais nada. E nós fomos crescendo, então, com esse... eu e ela, a gente foi crescendo, participando de grupos diferentes. Aqui no Brasil, Sound of Praise. Aí nós voltamos para a Irlanda e conhecemos pessoas lá também que gostavam e amavam música, e a gente começou a rodar, né, por vários países cantando. Éramos um quarteto, mas a gente amava música e adoração. A gente, né, aquilo que Você a gente amava entendia... um ambiente de adoração. Um ambiente de adoração, isso, aquilo que a gente entendia ser adoração na época. Aí, né, aconteceu tudo isso, eu estava em casa, mesmo viajando e cantando e, né, entendendo que estava adorando, ainda tinha aquela loucura, sabe? Eu ainda estava procurando por oportunidades, e veio um piloto da Aer Lingus. Aer Lingus é a companhia aérea de aviação comercial que tem lá na Irlanda, tipo a Azul, a TAM, né, a Gol. Então, veio um piloto da companhia Aer Lingus para a nossa igreja, era cristão, veio para a nossa igreja. Aí eu comecei a conversar com ele, ele virou para mim e falou assim: mano, olha, eu vou conseguir para você uma bolsa, você vai estudar lá nos Estados Unidos, e quando você voltar para cá, o seu emprego vai estar garantido, você pode deixar que eu vou fazer tudo por você. Ele tinha um carinho gigantesco pelo meu pai, gostava muito da música também, a gente sempre trocava. Então, assim, a porta estava aberta, né? O campo, assim, escancarado. Eu apaixonado, o sonho na mão, e ao mesmo tempo, né, Deus usando personagens diferentes para falar comigo. Eu sei de todo o coração que se eu tivesse escolhido essa área, ele teria me abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu imaginava, sabe, Lu? Eu imaginava estar dentro do avião e receber as pessoas com a paz do Senhor. Achava eu, na minha inocência, que eu poderia... Hoje, tudo bem, a paz do Senhor, Deus abençoe, espero que o voo seja bom para você, uma experiência legal. Aqui é o piloto, né? David Kinlan. Aqui é o piloto David Kinlan. Se assente, afivele o seu cinto de segurança e lá vamos nós. Naquela época tinha as estações, né, de música, né, hoje tem também, mas eu achava que poderia escolher, né, fazer umas playlists cristãs e colocar. Eu era muito inocente nessa área, mas assim, muito mas bem acho que o mundo intencionado. Mudou muito, né? Hoje em dia as regras são muito maiores para tudo, principalmente diferente. com religião. Mas era assim, bem intencionado. Então eu tenho certeza absoluta que Deus teria me abençoado. Mas eu lembro de uma experiência. Meu pai, eu sempre fui rocheiro,
Aí muitas pessoas perguntam, mas David, o que é ser rocheiro? Rocheiro é um roqueiro firmado na rocha. Eu já ia perguntar. Gostou? Porque como irlandês, né, o pop rock não tem jeito. As pessoas que me conhecem sabem, eu dou muita liberdade para os instrumentistas, para eles, né, se expressarem diante de Deus, para o guitarrista, às vezes para o baterista, baixista, baixista também, o baixista também, tecladista. Então, eu dou muita liberdade para eles, né? Sou conhecido como roqueiro, eu sempre falo, gente, não, sou rocheiro, que é o roqueiro firmado na rocha. Mas o meu pai não, meu pai sempre foi mais... Ele é pentecostal, renovado, cheio do Espírito, deu muita aula na Jocum aqui em Belo Horizonte, e ele falava sobre o Espírito Santo e sobre a segunda vinda de Cristo. Até hoje eu viajo para o Brasil, conheço pessoas que foram influenciadas pelo meu pai e são muito gratas pela vida dele. Então ele tinha essa conexão, era avivado, mas musicalmente falando, era mais corinho, aquela coisa mais... Né, e eu sempre buscando algo diferente. Eu lembro que assim, os meus olhos escancararam quando eu ouvi pela primeira vez o Hosanna Music. Eu vi o Abraão Laboriel tocando aquele baixo, dando aqueles slaps. Eu estava lá na Irlanda, eu assisti aquilo ali, eu falei, uai... Pode isso, papai? Pode essa loucura, essa musicalidade toda, pode usar... É permitida. É permitida a gente expressar o coração dessa forma. Sempre gostei de violão, né? E aí eles começaram... Você pegou aquela época da igreja que bateria era do demônio e etc e tal, ou não? Eu lembro de ter amigos que eram de igrejas assim. O meu pai, ele sempre foi um pouco mais aberto. Embora fosse corinho, ele não era assim, tão fechado à bateria. Eu lembro dele construir um baixo com uma caixa, um cabo de vassoura e um pedaço de corda. Sabe, assim, uma coisa... E ele criou um baixo para a gente tocar na igreja. Foi o primeiro baixo que a gente usou dentro da igreja. Ele tocava tum, 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 tum. E funcionava. Não sei como funcionou. Então, meu pai era meio criativo e meio aberto nessa área. Então, ele nunca foi travado, mas não era rocheiro, não era roqueiro como eu sempre fui. Sempre gostei de uma guitarra e tal. Ele recebeu uma ligação de um pastor da Irlanda do Norte. Nós voltamos para a Irlanda, ele melhorou, né? E aí ele passou um tempo no país de Gales, depois foi para a Irlanda. Ou acho que foi vice-versa. Foi vice-versa. Na Irlanda eu estava com ele. E aí ele recebeu uma ligação de um pastor lá de Belfast, falando assim, olha, está vindo um roqueiro lá dos Estados Unidos, chamado Larry Norman. Não sei se você conhece, mas assim, bem das antigas, cabelo igual o seu, aqui embaixo, assim, loiro, sabe, roqueiro, aquela coisa toda. E meu pai não era de se envolver com esse tipo de coisa, sabe? Nunca tinha feito um evento desse e tal, não seria na igreja, seria um espaço separado e tal. Esse homem era conhecido, mas não era, sabe, coisas do meu pai. Aí meu pai virou e falou, não, vamos fazer aquela coisa toda e vamos receber ele aqui sim, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ele alugou um espaço, fez esse evento, nunca tinha feito isso na vida. Aí eu já sabia quem que era Larry Norman, eu falei, poxa, vai ser bom demais, eu vou, claro que eu vou. Aí eu fui com alguns amigos da época que a gente, né, já tocava, já ministrava. Mas a nossa banda era mais 2 violões e 4 vozes diferentes, sabe? Era muito bonito, mas era o que a gente fazia. E daí, então, nós chegamos e ele mandou ver e cantou aquela voz rasgada, rouca e roqueira, e batendo cabeça e cabelo voando para todo lado, e guitarra, aqueles solos e tal. Eu olhava para meu pai, abria um sorriso, meu pai olhava para mim e dizia, fazer o quê, né? Não estou entendendo nada, mas tudo bem, tá aí. E tinha lá muitos jovens e tal. De repente, esse Larry Norman, ele encosta a guitarra e ele começa a pregar. Uau. Sabe, do nada, né? Eu acho que meu pai não esperava, eu não esperava. Lu, sabe quando a mensagem é para você? Diretamente para você, sabe, tinha lá não sei 500 pessoas e embora ele não estivesse olhando para mim, parece que, sabe, Deus estava usando a boca dele para falar comigo e estava expressando um momento que eu estava vivendo de incertezas. Havia aquela paixão pela aviação, mas havia aquela coisa, poxa, a presença de Deus é uma coisa tão gostosa. Quando eu viajo com os meus amigos e a gente começa a cantar, tem toda essa, né, essa técnica, voz, aquela coisa toda e tal, mas alguma coisa acontece quando a gente abre o coração e em vez de cantar para as pessoas, a gente começa a cantar para Ele, né? O ambiente muda, a atmosfera muda, a gente olha, as pessoas estão chorando, e eu não entendi, não sabia o que era aquilo, mas sabia que era gostoso. Então havia essa loucura no meu coração, poxa, o que eu faço? O
que eu vou fazer? Tinha as profecias, né, das quais eu sempre... crescendo, eu sempre lembrei, seu nome, ele tem um objetivo, você vai ser pastor, você vai ser usado na área da música, portas sempre abriam para a gente, né, poder estar viajando. Nessa época, né, na Irlanda, eu já estava um pouquinho mais à frente, cantando, fazendo primeira voz, me comunicando um pouco mais. E ele começou, o Larry Norman começou a falar e pregar e ministrar, e Deus falava, sabe, comigo de uma forma assim tão radical. Quando eu parei para perceber, as lágrimas estavam escorrendo pela minha face, uma coisa que eu não fazia muito, né? Irlandês não chora. Irishman, não, irlandês, as lágrimas estavam escorrendo assim, meus amigos do lado, aquela coisa toda, e eu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu sou crente, eu te conheço, eu sei, não pode, o que está acontecendo? E ele então chamou as pessoas para vir à frente, que ele gostaria de orar por elas. E eu falei, eu vou. Eu achava que não precisava, que não necessitava daquilo, né? Filho de pastor, crente. Mas falei, eu vou. Tem alguma coisa acontecendo aqui, eu vou. E aquilo ali, ele fez a oração e Deus falou comigo, sabe, de uma maneira sobrenatural. Depois ele voltou, pegou a guitarra e continuou batendo cabeça e cabelo para todo lado. Mas eu estava num outro lugar, eu estava numa outra atmosfera e Deus falava muito ao meu coração, sabe? E foram experiências como essa. Eu tive várias outras, mas essa eu lembro que foi uma das primeiras e muito loucas, porque, como eu te disse, meu pai nunca faria uma coisa dessas. Então eu vi como... Eu vi como Deus usando a situação toda, meu pai, sem entender o que ele estava fazendo, para que ele pudesse fazer uma pessoa que eu admirava, né, falar diretamente ao meu coração, né, de que os caminhos dele eram maiores que os meus, os pensamentos dele mais elevados que os meus, e que se eu tivesse coragem de aventurar com ele, ele me surpreenderia, e foi o que aconteceu. Mas, como eu disse, foram várias experiências assim. Eu lembro de uma outra que eu tive também na Adonep, lá na Irlanda mesmo, onde depois da gente ministrar louvor, o pastor desceu de onde ele estava pregando e olhou nos meus olhos e apontou o dedo na minha cara e, mais uma vez, eis que eu te digo, e tem uma porta, existe um caminho, tenho planos, e aquelas coisas foram somando, foram acrescentando no meu coração. E aí um dia na Irlanda, em Dublin, na casa dos meus pais, né, eu tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo, minha paixão, meus sonhos, o chamado, as promessas, e sentindo que Deus me abençoaria se eu seguisse esse caminho aqui. Eu tinha certeza, eu tinha paz no meu coração, que Ele me abençoaria. Como Pai, né, celestial, Ele me abençoaria, mas Ele tinha um caminho melhor, mais perfeito, mais incrível, né, que eu jamais imaginaria. Eu nunca imaginei, né, quando jovem, que seria usado assim, que viajaria por uma nação como o Brasil, que seria tão amado, recebido, né? Não só isso, né? Que se tornou uma referência para o Brasil inteiro. Isso é um fato. Você se tornou uma referência. Acho que isso era algo que você não imaginava também, jamais, né? Passava, como eu disse, até então, eu estava começando a assumir uma posição, né, um pouco mais à frente, mas eu era muito tímido, muito tímido. Mas eu lembro que estava lá na sala, na casa do meu pai, e a presença de Deus, assim, sabe quando ela vem, né, como aqui em Minas, vem com força, a unção, a presença, o Espírito, ela veio, ela encheu o lugar onde eu estava, e estava sozinho, meus pais não estavam em casa, e as lágrimas, né, começaram a rolar mais uma vez, e eu lembro que eu ouvi a voz dele falando, e aí, filho, a escolha é tua. A escolha é tua. É coração de pai, né? Assim, ele tem o melhor para você, mas né, ele quer te ouvir também. Ele quer conhecer, né? Pai natural, né? Quer conhecer teu coração. Poxa, não foi fácil. Foi uma entrega assim, muito difícil, né? Uma escolha muito difícil, porque eu era apaixonado. Ainda amo de paixão. Era apaixonado por aviação. Não sabia que, né, voaria tanto como ainda, né, voo, no caso, né, indo ministrar nos lugares. Mas não foi fácil, foi difícil, foi em função do amor, foi em função do calor, foi em função das experiências que eu havia tido com ele, que eu falei, Deus, eu escolho o Senhor. Uau. Eu escolho
não sei o que você tem para a minha vida, não sei o que vai acontecer comigo, não sei se eu quer que eu seja pastor igual meu pai, se eu apenas seja ministro de louvor numa igreja. Eu não imaginava nada, né, nada do que ele tinha preparado para mim. E foi assim, foi... Uma das coisas que me impactam é essa frase que você usou, foi pelo amor. Porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas crescendo e querendo posições, querendo ser, né, uma estrela do meio gospel, né? E com você não foi assim, não tinha isso, foi literalmente pelo amor. Eu vou falar uma frase com todo respeito. Eu lembro de você desde que eu sou criança, aí, né? Ó, pronto, aí, ó. Acabou a emoção, acabou já a alegria. Tô brincando. Não, mas como uma referência para mim desde que eu sou criança. E eu lembro de te conhecer desde criança, né? Então, assim, não é algo que a gente está se conhecendo aqui pela primeira vez. E o David que eu conhecia desde criança é o mesmo de agora. Recentemente a gente teve essa experiência, você foi lá em casa, ele gravou uma música comigo, gente, foi super legal. Então, Eu tinha mais cabelo? Não. Tô brincando. Não, acho que não tinha mesmo, não. Não, mas recentemente você foi lá, você gravou, e quando você chegou, foi nítido que quando você foi embora da gravação, os músicos, os câmeras, todo mundo falava assim, quando ele chegou e começou a adorar, essa adoração foi tão verdadeira que o ambiente mudou, que todo mundo foi impactado ali naquela gravação. E eu queria saber, você viveu muitas épocas, né? Você viveu essa época onde tudo começou pelo amor e ninguém pensava em carreira gospel, ninguém pensava em nada. Depois vieram, né, as carreiras começaram a ser, né, criadas, os shows de prefeitura, e agora eu creio que Deus está chamando para um novo momento. Então, minha pergunta aqui são duas. Primeiro, quais foram, assim, os segredos desse início? O que marcou esse início que hoje, como pai, você daria como um conselho para um jovem começando hoje, falando assim, olha, o segredo de tudo era esse, esse, esse. E outra coisa que é, o que você sente que mudou e o que Deus está fazendo? Uau, quantas horas que a gente tem. Pode ir. É muita história, né? São 30 anos de ministério. Uma coisa que eu falo assim, em todos os lugares que eu vou, sabe, Lu? Não é religião, é relacionamento. Sabe, para mim isso é real, isso é verdadeiro. Não é por obrigação, é por amor. Né? E como você estava falando, uma das coisas que me marcou depois que eu voltei de Taiwan para o Brasil, eu trouxe um ministério de louvor taiwanês para ministrar no Brasil, que só cantava em mandarim. E aí nós fizemos uma pequena turnê aqui. Eles sabiam que eu, né, tinha passado anos da minha vida nessa nação. Então nós fizemos algumas viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro, fomos ministrar em igrejas chinesas, mas eu falei, poxa, eu conheço também algumas igrejas brasileiras, inclusive eu trouxe eles na Lagoinha, em Belo Horizonte. Que legal. Quando ainda era aquele templo menor, né? Tabernáculo Pastor Márcio, Pastor Jonas, trouxe eles aqui. E no final daquela experiência, sabe, quando eles voltaram para casa, eu estava assim meio perdido, sem saber, né, o que ia fazer. Eu já tinha dado minha vida para Deus. Depois de abrir mão dos meus sonhos, foi quando, né, apareceu essa oportunidade para ir para Taiwan, para poder ser professor de inglês, nada a ver com música, ser professor de inglês e falar de Jesus para as pessoas. Mas eu me envolvi com a música lá, com esse ministério, viemos para o Brasil. No último dia, eu conheci um casal de missionários americanos, Dan e Marty Duke. Né? Muita gente conhece eles, tem eles como referenciais, como eu tenho também. E nós fomos para Cuiabá, eles me convidaram, na realidade o pastor que estava levando eles conhecia, meu pai me conhecia. É Deus, o carinho de Deus é uma coisa impressionante. O intérprete deles, na época, estava voltando com a sua esposa, depois de um tempo separados e tal, e aí apareceu essa vaga, né? Poxa, estamos indo para Cuiabá, a gente precisa de um intérprete, o que a gente faz? Né? Me viram interpretando na última conferência dos chineses em Brasília. Aí o pastor que estava levando disse, David, eu estou levando um casal para lá, você não... Porque eu estava com a passagem pronta para voltar para a Irlanda. Queria voltar para Taiwan, Irlanda, Taiwan. Né? E ele disse, você não abriria a mão da sua volta para a gente passar 2 semanas em Cuiabá traduzindo, né, esse casal, Dan e Marty Duke, que eu não fazia a mínima ideia de quem eram. Eu falei, claro, poxa, estou aqui, não vou ser piloto mais, estou na expectativa aí de entender o que Deus tem para a minha vida. Eu falei, vamos para lá.
Aí chegando lá, né, assim, conhecendo os missionários, não sabia de nada. Eu peguei o violão, o pessoal sabia que eu tocava lá em Cuiabá, então peguei o violão, na casa mesmo a gente tocava alguma coisa. Eu só vi o Dan passando de um lado para o outro, olhando para mim assim, com o violão e tal. E a Marte também. Aí eles me chamaram e falaram assim: David, há uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. E esse é o meu tema até hoje, 30 anos depois. Esse é o meu tema até hoje. Há uma diferença entre você saber que Ele está presente e você sentir a presença dEle. É uma coisa você se, sabe, satisfazer com o fato de que, poxa, Deus está aqui, legal, Deus está aqui, mas Deus está aqui, Deus está na rua, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, aí onde você está, né, na sua casa, assistindo a gente aqui agora, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas há uma diferença entre você saber que Ele está presente e você sentir o toque dEle. Você sentir a manifestação do seu amor, você sentir o Espírito Santo em você, você sentir o abraço dEle, né? A canção Abraça-me, que é uma experiência maravilhosa também. Depois eu quero saber dessa experiência. Quando eu compus ela. E eu falei, poxa, legal, bonito você falou. E aí? Ele falou assim, poxa, eu vou pregar sobre isso. E no final, eu estou vendo que você toca, eu queria que você cantasse algumas canções de adoração. Falei, tá bom, eu sei que canção de adoração é canção mais light, né? Não é rock and roll, é mais tranquila, mais, né, para ele, mais... Não, tá bom, vamos fazer. Ué. Lu, ele trazia a palavra, a mensagem, né, os corações famintos, abertos, recebiam, e eu, né, prestando atenção em tudo, eu recebia a palavra 2 vezes, né? Eu via ele pregando e depois eu interpretando, então eu absorvia a palavra 2 vezes. E aquilo ia me impressionando, e no final eu tocava e céus abriam de uma forma que eu não conhecia ainda, sabe, uma manifestação do poder de Deus, e eu olhava para aquilo e, diferente, né? O mover de Deus. Já tinha visto algumas pessoas como Benny Hinn, né, o mover. Cheguei a trabalhar com Benny Hinn aqui no Brasil, em alguns lugares eu fui segundo intérprete dele. Então eu via aquelas coisas acontecendo, mas uma atmosfera palpável, sabe, diferente. E aquilo ali mexeu comigo. Mas o que mais mexeu comigo é que quando a gente voltava para casa onde nós estávamos hospedados, aquilo ali não era, sabe, uma coisa que acontecia apenas no altar. Eles viviam aquilo ali quase que 24 horas por dia. Eu passava na frente do quarto, o Dan estava com a Bíblia aberta, ou se não estava em pé ouvindo alguma coisa de adoração, sabe? Acho que era fita cassete naquela época. Os CDs estavam chegando ainda. Sabe, mas de um lado para o outro, e falando em línguas, e orando, e aquela coisa toda. E eu passava perto deles, e eu sentia aquela mesma atmosfera que tinha na igreja, eu sentia... Era real, sabe? Não era um show, não era uma coisa, poxa, sou missionário de fora, eu vou fazer um negócio acontecer aqui, porque eu sou o bom, o cara, né, aquela coisa toda. E não, era uma coisa real, sabe, que a pessoa experimentava o dia todo. Ou seja, eu comecei a entender que ele está disponível, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas quando você vai, né, na casa dele o cultuar. E aquilo ali começou a mexer comigo. Eu falei, que loucura, o que é isso? Como é que pode isso? E aquilo ali, sabe, mudou minha vida e começou a mexer comigo de uma forma, sabe, onde eu queria aquilo. Eu queria aquilo. Eu falei, poxa, a adoração move o coração de Deus dessa maneira, dessa forma. Quando a gente o adora em espírito e em verdade, quando a gente é sincero naquilo que a gente faz, quando não é apenas uma canção que sai daqui, mas que nasce aqui, é verdadeiro isso. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. E aí começou, então, o espontâneo, né? Muitas pessoas dizem que me conhecem pelo espontâneo, né? Que eu fazia uma canção e depois da canção vinha 30 minutos de espontâneo. Alguns pastores até questionavam, Deus, para que isso, filho? E quando a gente começou a tentar a vender o material, né? O pessoal das rádios ligavam para a gente e diziam, olha, mais para a Bebel, né? Porque lá em casa eu canto, ela encanta. A Bebel é minha esposa, gente. Eu canto, ela encanta, eu ministro, ela administra. Então a gente tem uma parceria assim, né? Muito legal. Aí as pessoas ligavam para a nossa casa, ela atendia, o pessoal da rádio dizia, olha, as canções são até legais, né? O pessoal está cantando, eles ligam para cá e pedem para... Mas assim, a gente está acostumado com canção de 3 minutos. As suas canções têm 8, 12, 13. O que é isso? Meia hora. Meia hora? Como assim? O que é isso? Mas, embora fosse algo muito novo para mim e para todo mundo que estava ali vivendo aquele momento, as pessoas abraçavam aquilo ali com uma paixão e uma intensidade tão grande, e parecia que quando a gente deixava, sabe, aquela atmosfera
daquilo que a gente sabia, daquilo que a gente havia decorado, para uma coisa que estava nascendo naquele momento, né, em função da experiência, da expectativa, da paixão, do amor pela presença dele, os céus se abriam e ele vinha com força. Uma outra coisa que eu falo pelo Brasil afora, Lu, é que quando a gente convida ele para vir, ele vem. Meu Deus! Beber uma água aqui. Oh. Só um minutinho. Ele veio. Ele vem. E quando ele vem, tudo muda. Quando ele vem, tudo é possível. Quando ele vem, pessoas são salvas, são libertas, são curadas, são renovadas, são cheias, têm as suas vidas mudadas. Não é religião, é relacionamento. E quando as pessoas elas entendem isso, sabe, a resposta para o Brasil hoje é Jesus. Eu estou tentando responder as suas duas perguntas. Eu acho que tem uma geração entendendo isso hoje, sabe? Que a gente precisa voltar ao primeiro amor. E é aquilo que eu falo. Eu acabei de chegar de Salvador. E uma pessoa, né, não tão velha como eu, mas que foi tocada naquela época. Deixa. que foi tocada naquela época. Ela chegou para mim com e para mim isso não tem preço, sabe, Lu? Eu encontro com pessoas, estava em Rio Branco 2 semanas atrás, eu encontro com pessoas pelo Brasil afora que dizem: David, eu sou daquela época. Eu sou daquela época onde praticamente nada fazia sentido, mas era tudo tão maravilhoso. Não é porque você pegar e você fazer um espontâneo de 30 minutos de uma música que ninguém conhece, não é uma canção que a igreja conhece, que a igreja vai cantar, mas a igreja abraçava, sabe? Ela abraçava aquilo que você estava fazendo e, embora parecesse loucura, era algo que vinha do coração e as pessoas entendiam, sabe? A música estava lá, os instrumentos estavam ali, era uma coisa linda, mas ninguém estava prestando atenção no que os músicos ou instrumentos estavam fazendo. Era ele, era a presença dele, era o toque dele, era o abraço dele, era o cheiro dele. Estava no Nordeste. O cheiro dele era aquilo que só ele sabe fazer. E como eu disse, quando a gente convida ele para vir, ele vem. Aí a responsabilidade é nossa de saber o que nós vamos fazer com a presença dele. Infelizmente, muita gente convida ele para vir e bate a porta na cara dele. Tipo assim, filhos, eu cheguei, igreja, eu estou aqui, né? Deixa eu me revelar, deixa eu me expressar, deixa eu demonstrar para vocês quem eu sou, mostrar mais uma faceta da glória, né, da minha glória para vocês. E as pessoas, né, algum tempo atrás, a gente estava ministrando numa igreja, fizemos louvor, depois o pastor veio, ele inclusive tinha pedido para mim: David, uma canção sobre o Espírito Santo, eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Eu falei: amém, eu amo o Espírito Santo demais, sou apaixonado por ele. Aí nós cantamos a canção, ele trouxe uma palavra. Lu, a igreja estava naquele momento pronto para ser varrido, envolvido, abraçado, atropelado, sabe, pelo Espírito Santo de Deus. Assim como você via, eu estava sentado, você via nos olhos das pessoas: eu quero, você falou, eu adorei, eu dei liberdade para ele. A palavra de Deus diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, eu entendi que você pregou, eu quero. A igreja estava, sabe, faminta e sedenta. Mas tinha uma pessoa que tinha chegado na igreja para fazer um especial, né? Cantar uma música e tal, aquela coisa toda. E em vez do pastor dar a liberdade para o Espírito Santo dar sequência àquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente o adorou, o pastor pregou sobre ele, ele simplesmente chamou a pessoa para subir, tocar seu instrumento, cantar a sua canção, que não tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo, né? Eu acho que a pessoa não entendeu o momento, o lugar, e sabe, eu senti a tristeza, né, do Espírito. A palavra de Deus diz para nós não apagarmos, não entristecermos o Espírito Santo. Eu senti que muitas vezes a gente faz isso, sabe, com os nossos cultos pré-programados, né, com hora para começar, hora para acabar. Não estou falando que não é para ser assim, mas
tem que haver uma, não é falta uma de organização, sensibilidade, mas sabe, ao Espírito Santo. Gente, a gente não está falando de qualquer uma pessoa, às vezes a gente dá mais liberdade para um político, né? Não estou falando mal de políticos também, acho que precisamos de mais de políticos tementes a Deus, né, em seus lugares de autoridade e ofício, mas às vezes se dá mais liberdade para um político, porque para o Espírito Santo o lugar estava preparado, o ambiente estava, sabe, inflamado. O rapaz subiu, tocou, aquele banho de água fria. Eu comecei a olhar para as pessoas e senti o Espírito Santo dizendo... David, eu tive uma experiência... Exatamente, eu tive uma experiência, eu fui morar fora e frequentei uma igreja que eu amo, mas um dia eu me assustei muito, assim, e me entristeci muito, porque eles convidaram para o culto do Espírito Santo. Uau. E aí eu falei assim, o que é um culto do Espírito Santo, né? Tipo assim, eu pensei, será que era um culto especial, né? E aí a resposta era, como não se dava liberdade para o Espírito Santo nos outros cultos, precisava haver um culto do Espírito Santo onde se dava a liberdade. E aquilo me quebrou, porque eu falei assim, poxa, a gente está perdendo a essência. Como é que você faz não, nos outros cultos tudo é programado, é assim, 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 e aí nesse aqui tudo bem, nesse Espírito Santo você pode entrar, esse aqui você toma conta, os outros deixa para nossa responsabilidade. Isso me chocou demais, e às vezes sem ver, a gente faz isso na igreja, que é o que você falou, talvez a gente não tenha o culto do Espírito Santo, mas a gente tem tanta programação pré-programada que a gente atropela o Espírito e mata aquilo que talvez o Senhor estava pronto para fazer no ambiente, né? Olha, eu não tenho problema com você estar preparado, estar organizado, mas eu acho que tem que haver uma sensibilidade. O que eu disse, quando a gente convida ele para vir, ele vem. Aí, tipo assim, nós somos responsáveis para dar ou não liberdade para ele agir. E durante o período que eu passei, foram 8 anos com o Dan e a Marte Duque, poxa, a gente tinha hora para começar, os cultos tinham hora para acabar e não tinha hora para terminar. Não é porque a gente, sabe, gosta daquele ambiente de igreja, aquela coisa, não, é porque ele estava ali e não tinha lugar melhor para a gente estar, sabe, não tinha nada passando na televisão, nada em casa. Chegava um determinado horário, a gente dava liberdade para as pessoas, né? Gente, vocês podem ir, se chegou a hora, você tem que ir, tem que levantar cedo, tem que viajar, né? Sei lá, você mora longe da igreja, pegar o último ônibus, você pode ir, mas quem quiser ficar, fica. Entendeu? A gente vai abaixar o som, nós vamos fazer de tudo para não atrapalhar os vizinhos. Ô, Lu, eu tenho tantos testemunhos, tantas experiências. A gente vai fazer de tudo, estou falando aqui, estou lembrando de tanta coisa, a gente vai fazer de tudo para não atrapalhar. Eu vou contar uma, a gente estava ministrando numa igreja aqui em BH mesmo, e eu me lembro que, né, a gente convidou papai para vir, papai veio, encheu o lugar, deu liberdade para as pessoas irem embora às 21 horas, como o pastor tinha pedido, mas as pessoas, algumas, especialmente jovens, naquela época a galera jovem era impressionante, eles queriam mais, queriam ficar e sempre, né, tem essa coisa de aventura, né, no jovem, não, que dormir que nada, eu vou ficar aqui com meu pai, com o Espírito Santo, depois eu levanto cedo para estudar ou para trabalhar, então era sempre jovem, galera jovem. Aí as portas foram fechadas, as janelas fechadas, e a gente continuou ali adorando, sabe? Adorando, e Deus vem nesse lugar, vem, nós queremos mais, só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor nos completa, e a presença de Deus, aquela coisa toda. De repente a gente ouve alguém batendo forte na porta da igreja. E a gente toma aquele susto, né? E havia uns 2 diáconos que tinham ficado para vigiar, né? Vigiar a turminha mais radical, mais apaixonada. Aí um deles foi até a porta, isso aconteceu aqui em BH, um deles foi até a porta e descobriu o que era isso, né? A gente está incomodando os vizinhos? Não pode, a gente não estava fazendo barulho e tal. Aí o diácono abriu a porta e era um oficial do Corpo de Bombeiros. E ele estava lá do lado de fora agitado. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Nós viemos aqui apagar o fogo. Cadê o fogo? Uau. E o diácono virou para ele e falou assim, o que é isso? Eu não estou entendendo. Deve ser um endereço errado, deve ser a casa vizinha aqui. Tá, não, só um pessoal adorando aqui. Ele falou, não, eu quero entrar empurrando ele assim. Nós viemos aqui apagar o fogo. Nós recebemos ligação de 3 residências diferentes na casa, aqui nessa rua aqui, de que havia chamas saindo da igreja, que a igreja estava em fogo. E nós viemos aqui apagar. E o diácono, assustado, olhou para ele e falou assim, bom, não tem fogo natural aqui, tem apenas uns jovens aqui adorando a Deus e pode ser o fogo do Espírito Santo. Uau. E a gente, assim, não foi uma nem duas, foram diversas experiências, porque não era, sabe, a galera, né, a moçada não tinha ficado para um show. Né? É o David Keelan, é o Star, né, o Star Gospel, não, era
era uma família, éramos jovens, éramos adoradores que queríamos a presença dele. O foco sempre foi ele. Essa pessoa que eu conheci, né, que eu conversei em Salvador, ela disse: David, olha, a gente foi gerado no meio daquele mover, daquela loucura, onde não tinha uma pessoa que brilhava a não ser ele. Como que você sentiu quando a situação mudou? Olha, foi a princípio, né, como eu disse, eu fiquei 8 anos trabalhando com os duques, sendo gerado, formado nesse ambiente, nessa atmosfera onde ele estava em primeiro lugar, era Deus, só Deus, tudo em função de Deus. Aí o Dan virou para mim e falou assim: David, olha, está acontecendo muita coisa no Brasil e eu acho que a gente vai ser mais forte se nós nos separarmos. Então, assim, ele me ordenou, né, tanto a mim quanto a minha esposa, e nos enviou. Ele falou assim: olha, eu quero ir para o norte e você vai para o sul. Eu vou para o leste, você vai para o oeste. Tá? Dessa forma a gente vai alcançar mais pessoas, porque era convite, sabe assim, era uma loucura que a gente estava recebendo desde igrejas né, tradicionais, renovadas, cheias do Espírito, renovadas, cheias do Espírito. A gente estava recebendo muito convite. Aí ele entendeu, né? Foi assim... Eu não entendi quando ele virou para mim e falou assim: vai, né, o Espírito Santo está chacoalhando o ninho, está na hora de você e a sua esposa e a sua família irem e nós vamos para o outro lado. Porque eu e a minha esposa, a gente achava que seríamos sombra deles até o Senhor os levar e depois daríamos continuidade ao chamado deles. Porque a gente amava aquilo ali, amávamos, né, estar com eles, trabalhar daquela forma. Mas aí, né, isso aconteceu, então ele começou a nos enviar, só que ele falou uma coisa: ele falou: David, os convites vão começar a ser diferentes agora. Você vai começar a receber convite para ministrar na rua. E até então eu não era o que eu queria, não tinha interesse nenhum, porque eu entendia, né, são ambientes diferentes, atmosferas diferentes, né, eu entendo a rua como algo mais evangelístico, embora, assim, quando a gente faz evento de rua, a gente faz celebração, a gente faz adoração, né, a gente convida ele para vir, depois eu geralmente trago uma palavra sobre Jesus, a necessidade de ter uma vida com ele e tal, faço um apelo, sempre que me dão oportunidade, 98% dos eventos que eu faço na rua eu faço apelo, oro pelas pessoas, às vezes eu desço, né, do palco, vou, imponho as mãos nas pessoas, eu não estava pronto para aquilo. Mas eu entendi que, né, poxa, se meu pai espiritual, né, um dos meus mentores, estava me dizendo que isso aconteceria, eu teria que me preparar para isso. E realmente a gente começou a receber esses convites. E a princípio eu não sabia, sabe, luzes e gelo seco e aquela, sabe, aquela loucura que eu não conhecia, sabe, de autógrafo e foto e né, você é o popstar, aquela coisa toda. Aí eu estava tendo muita dificuldade com isso. E, às vezes, eu chegava até a bater um pouquinho, sabe, na situação e chamar a atenção das pessoas um pouquinho mais forte do que deveria. Uma vez eu ouvi o Espírito Santo virar para mim e falar assim: David, eu entendo teu coração, mas cuidado, porque é a noiva. Né? Não é perfeita, mas é a noiva. E eu falei, mas comecei a lutar, mas eu não sei para que tudo isso, Senhor, não... Aí Deus, sabe, a sua infinita misericórdia, fez um evento lá nos Estados Unidos e convidou um ministro de louvor. Quem fez foi o Marcos Witt. Aí ele convidou um ministro de louvor de cada país na América Latina. E calhou que do Brasil fui eu. Eu fui convidado, né, talvez porque falo inglês e tal, tenho um bom entendimento espanhol, me convidou. Aí eu fui para lá, pouca gente, né, um de cada país, no caso. Aí, durante a adoração, eu assim, caía no chão e as lágrimas e tentando entender, Deus, por quê? O que está acontecendo? Estava tão gostoso, né, aquilo que a gente estava vivendo, cada experiência, cada testemunho, cada loucura. E aí, né, ali, buscando, e o pessoal vendo que eu realmente tinha fome e sede, né, não só de Marcos Witt, legal, né, homem muito usado por Deus, e renomado, conhecido, mas eu estava ali porque eu queria Deus, né, eu queria a unção que estava na vida dele, e dos meus colegas também, ministros de outros países, mas... e aí, um dia, calhou dele ele me chamar e falar: David, vamos conversar nós dois. Aí eu tive umas 3, 4 horas de conversa com ele.
Mesa redonda, nós dois. Eu, o Marcos Witt, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho. E a gente foi conversando e tal, e ele foi compartilhando algumas das suas experiências comigo, sabe? Muito maduro, muito experiente, né? Anos e anos de experiência e tal. E ele falando, pô, David, se você não ligar para essas coisas, né, as luzes, o gelo seco, se você não focar nisso, mas continuar focando, sabe, naquele que faz a diferença, não deixar essas coisas interferirem e trazer amargura para o teu coração, né, porque estão sobre você, aquela coisa toda, eu tenho certeza que Deus vai continuar fluindo através da sua vida e vai ser maravilhoso. E foi assim, eu senti que foi uma etapa nova que Deus realmente tinha para a minha vida, que eu não precisava perder o foco, que seria diferente. E foi interessante porque foi justamente nesse período, Lu, que chegou no Brasil a visão celular. E a visão celular, ela deu muito foco a isso, na importância de você estar junto, números pequenos, aprendendo, né, a respeito do Senhor Jesus e lendo a palavra e dos encontros, aquela coisa toda. Então, a gente viu que aquele foco que havia abraçado a igreja por uns 10 anos, né, de vem o teu reino, seja feita a tua vontade, o Senhor e nada mais, queremos ficar aos teus pés, lavar os teus pés e é só o que nos interessa. O foco mudou no Brasil, né? A visão celular, ela veio, né, assim, de uma maneira forte, né, tomando conta das igrejas, dos pastores, e foi algo que fez assim, né, muitas pessoas conhecerem Jesus de uma forma incrível. Ela veio, no meu entendimento, de uma forma assim meio radical no início, né? A gente até perdeu alguns amigos que a gente serviu ao longo dos anos, porque eles mudaram, não era adoração, agora é visão celular. Mas com o tempo, né, boa parte dessas amizades foram restauradas. Meu pai sempre diz que existe um pêndulo, né? Que primeiro está num extremo e normalmente bate no outro até que se encontre um equilíbrio. Isso. Então, talvez bateu lá no outro pé, né? Do outro lado. Foi alguns anos onde a gente, tipo assim, nós deixamos de ser irmãos e passamos a ser primos em função Poxa, o pessoal ligava lá para casa e perguntava, sabe, para fazer a agenda, né? Você já fez o encontro? Você está na visão celular? E na época, não, mas eu continuo, né, filho crente. de Deus, eu sou crente ainda, eu continuo apaixonado. Gente, eu não mudei, não, eu estou aqui, são anos de bagagem, de experiência, a gente já viveu muitos deles juntos, não, mas agora então eu não vou querer. Eu repito, isso foi nos primeiros anos, depois, né, muitos deles voltaram a pedir perdão e a gente continua caminhando até hoje. Inclusive, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa assim que eu amo de paixão, é o apóstolo René Terranova. A gente ministrou junto recentemente aqui em BH também. Uau, que palavra, que palavra. Mas houve esse embate, né? Houve essa uau, legal. E foi justamente durante esse período, né, que essas portas se fecharam um pouco para mim, mas as portas das prefeituras e dos eventos de rua começaram a abrir. E foi quando, né, o Senhor me levou então para os Estados Unidos, eu tive esse encontro com Marcos, Marcos Witt derramou sua vida sobre mim, voltei e consegui então trazer um equilíbrio no meu coração para poder deixar o Espírito Santo fluir mesmo nesse ambiente, jamais perdendo o foco a despeito das câmeras, do ambiente ser diferente, porque na igreja geralmente... O segredo sempre foi a presença de Deus, então. Hã? O segredo sempre foi a presença Sem de Deus, o sombra foco de da presença dúvida, de sem Deus. sombra Eu de te cortei, dúvida. vai, porque na igreja geralmente... Não, as pessoas vão com esse objetivo, com esse entendimento, né? Pois estamos na casa de Deus, a despeito de quem está tocando, de quem está pregando, o foco é Ele, né? Pelo menos assim eu gosto de acreditar. Deveria ser. Mas na rua já é diferente, né? O pessoal já é um show, aquela coisa toda. Eu sempre brinco, falo com as pessoas, falo, gente, né, não sei se você está esperando um show e tal, porque como homem, como músico, eu sei fazer, eu não vou mentir, eu sei fazer o show, né, com as pessoas, banda, brincar com as pessoas, aquelas coisas todas. Mas eu sei também o que faz a diferença. E não sou eu, não é minha personalidade, não é minha habilidade, não é minha técnica, não são os meus músicos. Quem faz a diferença é Ele. Quem despedaça o jugo é Ele. Quando nós damos liberdade para agir, Ele age.
E as pessoas precisam muito mais de uma foto, né, com David, elas precisam ser expostas à glória transformadora de Deus. Então, esse sempre foi o entendimento, sabe? Não só meu, quanto da equipe que trabalha comigo. Os músicos que trabalham comigo, a despeito da liberdade que eu dou para eles, eles sabem que o que eles fazem quando estão solando é para mover o coração daquele que transforma vidas. Então, a gente começou a fazer esses eventos, mas, como eu disse, sempre apontando para ele, sabe? Sempre fazendo com que as pessoas entendessem que o foco era ele. Aí eu sempre brinquei com as pessoas, gente, talvez vocês vieram aqui, né, desejar um show, alguma coisa assim, mas eu vou fazer hoje um culto show. É um culto show que nós vamos fazer. E o pessoal olha para mim assim, os pastores desconfiados, né? Culto, o que é um culto show, David? Aí eu falo com ele, gente, culto show é onde a gente faz o culto e ele faz o show. Uau! Aí as pessoas, legal, e tal, sem saber o que, né, a gente está preparado ali para que aconteça. Aí, como eu disse, a gente começa com celebração, eu brinco um pouquinho, aquela coisa toda, e de repente, né, a gente mergulha na adoração, e a atmosfera muda, e maravilhoso. Presença. Não abra mão da presença em função da promessa. Eu tive muito tempo que eu chorei de saudade dessa época. Muito, assim. Eu lembro de ir em muitos cultos e chorar porque eu não queria que fosse um show, eu não quero que seja um show. E esse desejo que a presença manifesta de Deus esteja, sabe? Eu lembro que, enquanto você conta a sua história, eu fui revivendo na minha mente a minha. Eu comecei também traduzindo, né? Assim, comecei com Crianças Diante do Trono, mas quantas vezes ia na Guaicurus pregar, né? Guaicuru, gente, é uma rua onde tem prostituição aqui em Belo Horizonte, mas eu ia ali pregar para essas mulheres. A gente ia com a equipe da Jocum, missionários de fora, e traduzir, e pregar, e dar presente, e abraçar, e falar de Deus. E várias vezes, eu lembro de ser adolescente e viver isso, de ser criança e viver isso, o Espírito Santo se manifestava. Ele se manifestava e a gente via uma mulher que tinha saído de um programa falar em línguas e se ajoelhar e se entregar e de ir nos cultos e não ter que ter palavra, porque a presença era tão grande e a situação... Ele era a própria palavra e a gente adorava e pessoas eram curadas, não porque a gente queria fazer um show e falar uma pessoa foi curada, não era para postar aquilo, era porque a presença dele estava ali. E quando chega, tudo muda, a atmosfera muda. Então eu vivi um pouco e talvez ainda vivo um pouco esse anseio. Será que vai voltar? Será que a gente vai viver isso? Deus volta, esse desespero de eu sei que a presença dele é real, eu sei que os cultos são maravilhosos, mas eu quero essa intensidade dessa presença que muda tudo. E você viveu isso? Você vive isso? Como que você lidar com isso? Qual conselho você dá para essa nova geração que sonha em ter isso? Ô Lu, a gente não pode mudar, sabe? Os tempos mudaram, né? Obviamente a gente tem que, né, adaptar muitas coisas. Não vejo dificuldade nisso. Quem não pode mudar sou eu, quem não pode mudar é você, quem não pode mudar são aqueles que experimentaram, sabe, aquela loucura que é a presença manifesta de Deus. Aí veio um ciclo diferente, né, que foi, poxa, ele está aqui, pessoas estão cheias de Deus, vamos levar isso para as pessoas, né, que eu entendo que foi o período da visão celular, né? Deus usou muitas daquelas pessoas que tinham sido cheias dele ao longo de 8, 10 anos, para poder agora falar de suas experiências, né, e fazer com que pessoas conheçam Jesus. Mais uma vez, né, foram milhões, milhares, talvez milhões de pessoas que foram expostas à realidade da cruz e aceitaram a Cristo, né? Em Rio Branco, recentemente, a gente teve num evento lá, né, que é da visão celular, poxa, uma igreja gigantesca com pessoas, né, de parede a parede, lotado de pessoas e assim, famintas, sedentas, sabe? Porque eu entrei lá, né, com essa mesma paixão, essa mesma intensidade. Não é o número de pessoas que faz a diferença, não é o fato de ter ou não ter luz, né, colorida que faz a diferença, de ter gelo seco ou não que faz a diferença, e sim um relacionamento que eu tenho com ele. Eu entendo que não é religião, é relacionamento. Eu vivo isso e o meu chamado é transmitir isso. Então, a despeito
dessa, né, dessa parcela de gente que quer realmente apenas um lugar de destaque, quer ser apenas mais uma estrelinha gospel. Né? Para mim, né, no reino dos céus não existe lugar para estrelas, porque já tem a estrela, né, que é ele que faz toda a diferença. Eu creio que nós que vivemos aquela loucura, sabe, que temos saudades daquilo ali, né, que saudades daquilo ali nas igrejas, nas ruas, porque em casa a gente ainda pode viver isso. Eu vivo essas experiências em casa, né, quando eu estou lendo a palavra, durante o devocional, quando eu estou ouvindo a adoração, eu tenho várias playlists, eu tenho aquela playlist para academia, eu tenho a playlist para quando eu estou andando de bicicleta, a playlist para quando eu estou com a minha filha no carro, sabe, mais divertida, cristã, mais divertida, que a gente, né, dança e ri. Recentemente eu coloquei uma no Stories, e eu tenho aquela playlist que me deixa de joelhos, aquela que me deixa prostrado, aquela que eu uso bastante, especialmente... A minha playlist que me deixa prostrada é a sua playlist. Antes de ir para um culto ministrar, eu sempre coloco ela, sabe? E aí eu me entrego a ele antes de poder ministrar e conduzir as pessoas. Então, assim, eu sinto que existe algo acontecendo no espírito, né, no mundo espiritual, onde muitas pessoas... Eu tenho ouvido isso por todo o Brasil, por onde eu tenho ido, David, a gente tem saudades. A gente foi criado, gerado uma preocupação muito grande, porque a nova geração, né, muitas vezes os seus próprios filhos não foram expostos àquilo que nós fomos. Então, essa preocupação de, né, a internet hoje, o que ela tem feito com a cabeça, né, dessa nova geração, que não tem a glória manifesta de Deus, né, para poder trazer um contra, né, ponto, um balanço, algo diferente. Eu sinto que não tem essa raiz, assim. Isso. Né? Tipo assim, poxa vida, a internet está falando isso aqui, mas eu já vivi algo diferente na presença de Deus. Não, eu sei em quem tenho crido, eu sei com quem tenho andado, eu sei quem fala, né, ao meu coração, quem me conduz, quem me guia, que é uma coisa que nós tínhamos e que a geração de hoje, não estou falando toda, mas é a preocupação de muitos pais. Enfim, eu acredito que existe um clamor, eu tenho entendido isso. O meu foco não mudou. Né? O meu foco continua o mesmo há 30 anos. A despeito de onde eu ministro, sabe, ele é o principal, ele é o que eu quero, ele é... Os músicos da minha banda, né, eles sabem que se alguma coisa não acontecer, se papai não vier, eu fico frustrado, fico mesmo. Eu deixo o palco, a plataforma, a igreja. É muito raro de acontecer por causa dele, não por causa de mim, por causa dele. Ele vem, sempre que a gente convida, ele vem, mas, né, às vezes, muito controle, muita manipulação, aquela coisa toda. Você não é dada a liberdade que lhe garantiam, né, que disseram que te dariam. Uma experiência... um livro, né? A gente tem os divisores de água na nossa vida. Essência da Adoração foi um para mim, né? Antes de eu colocá-la em português, ela falou muito ao meu coração. O testemunho dessa canção também é fantástico, fantástico. Você não vai encerrar esse podcast sem contar esse testemunho, né? Ó, a gente tem um pequeno momento aqui que a gente chama de Glorify Ministry Moment, né? Um momento de ministração do Glorify, gente. Então, quando a gente está, antes de encerrar, antes de qualquer coisa, a gente ministra rapidinho na vida das pessoas, na vida de quem está do outro lado da tela. E pode ser do jeito que você quiser. Você pode contar esse testemunho, ministrar, não sei. Mas, assim, quero te deixar livre e não quero ficar curiosa. Só uma observação, Lu. Não virou chá ainda não, amiga. Ai, meu Deus. Produção! Se tiver virado aí, eu quero o seu. Não, ainda não. Não virou também. Qual que é o seu sabor de chá preferido para o próximo podcast? Chá preto com leite. Eita, coisa de inglês, né? De irlandês, não tem jeito. Inglês mesmo. É bom demais. Mas a gente tem os divisores. Um foi a canção Essência da Adoração, o outro foi quando, né, os duques me enviaram, me enviaram. Eu lia muito material, muitos livros sobre avivamento, adoração e tal. Aí eu li um livro do Tommy Tenney, Caçadores de Deus, God Chasers. Esse eu nunca li. Nunca leu? Nunca. Uau. 2 que eu recomendo, Caçadores de Deus, Tommy Tenney, e Mundo em Chamas, do Rick Joyner, que fala sobre avivamento. Tem que ser do Rick Joyner, porque são 2 livros com esse título.
que fala sobre o avivamento de País de Gales, onde Deus usou 6 jovens para mudar a história de uma nação, e a gente usufrui dos frutos desse mover até hoje. Mas, enfim, a gente, né, o Tommy Tenney foi o autor desse livro, e, assim, em função desse livro, as portas da igreja no mundo abriram para ele. Ele se tornou o autor, o pregador, sabe, mais convidado, mais exaltado, né, aquela coisa toda, as entrevistas, era tudo ao redor do Tommy Tenney, tudo centralizava em Tommy Tenney. E eu tinha tido uma experiência com ele nos Estados Unidos, fui convidado, eu fiz louvor, ele pregou numa igreja de brasileiros. Aí ele estava indo para a Argentina e a gente estava fazendo o nosso evento. A gente fazia um evento chamado Conferência Paixão, Fogo e Glória. Fazíamos todos os anos em Curitiba, todos os anos em São Paulo, foram 12 anos em cada um dos lugares, e em várias outras cidades pelo Brasil afora também. Ele estava indo para a Argentina, bem na época que a gente estava fazendo o nosso, aí nós entramos em contato com a assessoria dele, né, perguntando, olha, a gente sabe que está em cima da hora, mas a gente tem 3 dias de evento, será que ele não viria, não abençoaria a gente na volta da Argentina? E a agenda dele era uma loucura, né? Um mundo inteiro convidando ele para poder ministrar. Ele falou, não, eu conheci o David nos Estados Unidos, eu vou, pode deixar que eu vou. O avião dele atrasou, ele chegou assim, bem em cima da hora, eu recebi ele, né, no salão que a gente tinha separado para os pastores, dei um abraço nele, falei, Tommy, me perdoa, eu tenho que começar, né? O culto começa às 19h30, não sei, e eu preciso começar, então, assim, seja livre, tá? Dei um abraço nele e tal. Aí subi, aí 1h30 mais ou menos, ministrando celebração, adoração de igreja, 7.000 jovens, a gente tirava os bancos, tirava as cadeiras, né, para dar espaço, aí o jovem ficava em pé, sentava, ajoelhava, prostrava, fazia o que quiser. O importante era ele fazer o que fosse fazer para Deus, né? A gente sempre focou nisso. Então, 1h30, aí depois de 1h30, 1h40, eu lembrei, eu falei, meu pai do céu, Tommy Tenney, né, o cara, o homem, o pregador das nações, meu convidado, e eu estou aqui a 1h40, nem lembrei dele, né, estava assim, deslumbrado com o meu rei, aí eu abri os olhos assustado, não sei se foi o Espírito Santo, eu procurei ele, não tinha cadeira, era para a moçada, nossos eventos sempre foram jovens. Aí eu procurei ele em cima, assim, não tinha cadeira, não tinha nada. Eu falei, meu pai, cadê o Tommy Tenney? Onde que ele está? Aí eu olhei bem na minha frente, assim, com a multidão de jovens, e eu vi que ele estava no meio, assim, na frente, um pouco na frente, mas no meio deles lá. Aí eu virei para a galera e falei, gente, continua tocando aí os instrumentos aqui, o pessoal estava bem entregue. Eu desci do altar, eu fui até ele e falei, Tommy, me perdoa. Poxa, eu deveria ter te chamado, a gente está aqui, né, perdido nos braços do pai e tal. O que você quer que eu faça? Eu não sei, eu só sei ministrar para ele. É a primeira vez que eu tenho uma pessoa como você num evento meu. Você quer que eu fale dos seus livros? Você quer que eu pare e te apresente? Você quer... eu não sei o que fazer, o que eu faço? Lu, as lágrimas começaram a escorrer assim, pelo rosto dele, o pregador da época, né? E ele virou para mim e falou assim, David, ele está aqui. Ele está aqui, a gente não precisa de mais nada. O foco é esse, é ele, é a presença dele, eu não quero nada, me deixa aqui. Eu falei, sobe lá, se o Espírito Santo quiser me usar, ele me leva depois. E eu trago uma palavra no final, né? Aí eu tomei um baque, um susto. Aí pensei, é dos meus. É dos meus. Poxa, pelo título do livro, Caçadores de Deus, você já imagina, né? Eu lembro que quando esse título saiu, quando esse livro saiu, né, muitas pessoas, como é que é caçar Deus, caçador de Deus? Deus é o que? É um animal para a gente ficar caçando. Quando você lê o livro, é um divisor de águas. Esse livro é um divisor de águas para quem, sabe, quer conhecê-lo, para quem é apaixonado por ele. Enfim, eu voltei, continuei adorando, aí ele veio subindo devagarzinho. Aí ele pregou sobre como transformar a compaixão por ele, 20 minutos. Eu lembro dessa mensagem até hoje, tem muitos anos isso que aconteceu. Como transformar a compaixão por ele em compaixão pelo próximo. Nossa, 20 minutos. Foi maravilhoso, a mensagem foi incrível, mas o que mais me impactou foi que o pregador, o pastor mais renomado da igreja naquela época tinha essa sensibilidade. E é uma coisa que falta tanto nos altares hoje, Lu.
Sabe, a gente ter essa sensibilidade. Gente, eu amo a palavra. Gente, se não sou eu para pregar, quando é outra pessoa pregando, eu sento no primeiro banco, eu fico aqui, sabe, babando, porque eu sei que, de alguma forma, alguma semente vai ser plantada no meu coração e eu vou colher os frutos daquilo ali. Não que esse seja o objetivo, mas, né, é evidente na palavra de Deus. Né, então eu amo a palavra de Deus, mas tem tanta gente que conhece a palavra, né, sabe citar versículos, conhece a palavra de capa a capa, mas não conhece o autor dela. Não tem um relacionamento com o autor da palavra. Por isso que não consegue reconhecer a presença dele. Não sabe que o foco de tudo que nós fazemos é ele. O culto é para ele. Se dermos liberdade para ele. Quem faz, né, acontecer, ele usa o homem, é claro que usa, isso é óbvio. Mas a glória é dele, a unção é por causa dele. Né? E a gente... Infelizmente, nos falta essa sensibilidade, sabe, de entender. Quando ele está presente, gente, eu preciso... É tanta coisa. Ô, papai. Eu vou ter que chamar para outro podcast também, gente. Ó, vai ter 2. Mas pode falar. Vamos. 1904. Eu sou da Grã-Bretanha. Uhum. Eu sou de Belfast, Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte ela compõe o Reino Unido, né? O Reino Unido é composto pela Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. Em 1904, Deus usou 6 jovens, por isso que eu citei o livro Mundo em Chamas. Fantástico, fantástico, fantástico. Pessoas vieram, pastores, líderes, vieram do mundo inteiro para poder entender por que Deus tinha escolhido 6 jovens para usar da forma que ele estava usando. Agora, o forte, sabe, desses jovens, Lu, era a sensibilidade ao Espírito de Deus. As igrejas estavam tomadas, abarrotadas. Aonde quer que eles iam, sabe, era como se a cidade fechasse para poder ouvir aquilo que esses 6 jovens tinham a dizer. Os prostíbulos fechavam, as prostitutas iam ouvir, os campos de futebol, os estádios, né, fechavam porque os jogadores iam ouvir o que esses jovens tinham a dizer. Ou seja, havia uma pressão muito grande. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha tecnologia que nós tínhamos hoje, mas quando eles chegavam numa cidade, a atmosfera mudava. A atmosfera da cidade mudava. Era, sabe, de boca a boca, aquela coisa, gente, alguma coisa aconteceu, alguém chegou na cidade, o que está acontecendo? Tem um aglomerado de gente na igreja, vamos ver o que está acontecendo naquele lugar. A igreja lotava de gente para poder ver esses 6 jovens. Imagina a pressão, né, sobre eles. O pastor convidou e tal, então eles tinham, né, faz seu papel, filho, né? Você foi convidado para cantar, você foi convidado para pregar, então, né, a igreja está cheia, tem gente do lado de fora, então se vira aí, porque agora a luz, né, o holofote está sobre você. Eles sentavam nos bancos que eram alocados para eles, separados para eles, e aí o Evan Roberts, ele virava para o Espírito Santo e dizia: Hey, Holy Spirit, Espírito Santo, e agora? E hoje? O que a gente faz? Não estava nem aí porque estava atrás deles, para a pressão que havia sobre, né, aquele lugar. What do we do? O que a gente faz? Eu só saio daqui se o Senhor me der um norte. Só abro mão desse lugarzinho aqui se o Senhor falar comigo. Aí, às vezes, o Espírito Santo virava para ele e falava assim: olha, eu quero, adoro o Pai. Aí ele chamava a parte da equipe, né, que era responsável pela adoração, e eles subiam, às vezes só tinha adoração. Os céus abriam, a glória de Deus se manifestava, pessoas eram curadas, salvas, libertas. Às vezes o Espírito Santo dizia: olha, intercessão. Aí o culto era só intercessão, não tinha mais nada. Aí vinha aquele espírito de intercessão e clamor, e as pessoas, sabe, aquela loucura. Eu vi recentemente na internet que ele, às vezes, chegava nas igrejas estavam tão lotadas que ele passava por cima dos ombros das pessoas, para poder chegar no altar. Havia um clamor tão grande, sabe, de intercessão, que ninguém ouvia o que ele falava. Com uns 20, 30 minutos, ele voltava por cima dos mesmos ombros e ia ministrar numa igreja diferente, porque o Espírito Santo já estava fazendo o que ele queria fazer naquele lugar. Essa era o nível de sensibilidade que ele tinha. Aí o Espírito Santo virava para ele, às vezes, e dizia: não, hoje papai quer falar. Hoje vamos trazer uma palavra. E aí só tinha palavra, e vinha aquela convicção, né? Pessoas choravam, salvação. Às vezes tinha os 3, às vezes era uma mistura dos 3, era só, né, 2 coisas. E às vezes o Espírito Santo dizia: hoje nada.
Uau! Hoje nada. Fica aí, pode ficar aí, vocês 6 aí. A igreja está lotada, Senhor. O pessoal veio ver a gente, né? Assim, nada. E o que mais mais mexe comigo é que eles tinham a coragem de obedecer. Mesmo com manipular. aquela, sabe, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que resolver, é você. Eu estou orando para ter essa coragem, essa sensibilidade, sabe, de ouvir a voz dele e dizer, nada, deixa eu fazer. Mas, Senhor, você precisa de alguém ali. Que eu saiba, não. Eu sou todo poderoso. Acho que eu me viro. Tem certeza? Não quer me ajuda? Não quer que eu né, assim, estrela, pessoas... Não. Deixa eu. E quando eles não faziam nada, e o Espírito Santo movia, aí era céu na terra, era loucura total. E da mesma forma, salvação, pessoas curadas, pessoas libertas. Ei... bom demais. Glória a Deus, Deus. Minha oração é para que isso aconteça de novo, meu Pai. Amém. Obrigada por estar aqui com a gente nesse podcast. Já quero te convidar para um segundo. No segundo vai ter chá. Porque não transformou, não. Obrigada por tudo. Eu vou pedir para você fazer uma oração final por quem tá em casa. Amém. Pai, nós te amamos. Somos apaixonados pela Tua presença, somos apaixonados pelo Teu amor. Sabemos que o Senhor nos ama como ninguém jamais nos amou. O fato do Senhor acreditar na gente, se a gente parar para pensar, é loucura total, mas o Senhor acredita e eu tenho certeza que tem muitas pessoas assistindo agora que, né, ao longo desses momentos que nós passamos juntos aqui, falando de Ti, eu, a Lu, essas pessoas foram tocadas, foram talvez movidas às lágrimas, talvez, né, o Teu Espírito esteja agora lá com elas, né, tocando no coração delas, chamando elas para uma intimidade maior. Como eu tenho falado, não é religião, é relacionamento, não é por obrigação, ou não deveria ser por obrigação, e sim por amor. Eu te peço, Pai, para que essa semente, né, que tenha sido plantada no coração dessas pessoas que estão ouvindo, quer sejam, né, sei lá, pregadores, ministros de louvor, instrumentistas, crentes, adoradores, não estou desmerecendo ou desfazendo, seja lá quem for que esteja ouvindo, Pai, qual a posição que essa pessoa tenha, que ela possa colher os frutos de uma intimidade que só quem te conhece vive, que só quem te conhece experimenta. Eu te peço, Pai, como a canção Abraça-me, que o Senhor possa abraçar essa pessoa agora, que ela possa voltar à essência da adoração, sabendo-se que a essência é o Senhor, não é o ministério, não é o chamado, não é o talento, a essência é o Senhor é o foco, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é nosso forte, é a nossa paixão, o nosso tudo, que elas possam experimentar o Senhor agora na casa delas, através dessa presença que faz toda a diferença. Há uma diferença entre a onipresença tua e a tua presença manifesta, que elas sintam isso agora. Eu te peço, Pai, em suas casas, no nome de Jesus, que elas colham frutos, né, desse momento que nós passamos na tua presença agora. No nome de Jesus, eu te peço e oro. Amém. Amém. Obrigada, David. Espero te receber de novo. E você que está em casa, não se esqueça, tem muitos mais conteúdos como esses. É só você acessar o Glorify. Para baixar é super fácil, só entrar na sua loja de aplicativos preferida e baixar a Glorify App. Lá você encontra meditações, orações, devocionais de todo dia. Então, todo dia tem um devocional novo para que você passe tempo na presença de Deus. É isso que a gente quer, que a presença de Deus seja manifesta na sua casa, na sua vida, onde você for. Então, fica com a gente, toda semana tem um novo Gloricast para você. Tchau, tchau!